A queda de País em março de 1814 foi um golpe de proporções irreversíveis para Napoleão. Embora ainda acreditasse em sua capacidade de reverter situações militares adversas, a perda da capital significava mais que a derrota numérica. Era o símbolo do colapso político e moral de seu império. A população, já exaurida por anos de guerra, via com desânimo o ingresso dos exércitos estrangeiros na cidade. No palácio de Fontainebleau, Napoleão reuniu seus oficiais e marechais para avaliar as possibilidades que ainda restavam. Muitos desses homens, outrora fiéis e ardorosos defensores da glória imperial, demonstravam agora cansaço e inclinação para uma solução conciliatória com os Bourbons. O imperador percebeu, com amargura, que a lealdade de sua guarda se encontrava vacilante. Em sucessivas conferências, tentou insuflar ânimo em seus comandados, propondo marchas rápidas para recuperar a capital. Mas a realidade se impunha, os recursos estavam esgotados, o povo não mais sustentava o peso das campanhas, e os marechais, cansados de sacrifícios inúteis, exigiam a cessação das hostilidades. Fontainebleau converteu-se então no cenário de uma tragédia pessoal e política. Napoleão, que durante 2 décadas desafiara reis e imperadores, via-se agora isolado, traído pela sorte e pelo desgaste inevitável da guerra total. Naquele ambiente, entre corredores silenciosos e salas solenes, o imperador amadureceu a decisão de abdicar. O Tratado de Fontainebleau, assinado em abril de 1814, selou esse destino. De acordo com seus termos, Napoleão renunciava ao trono de França e de toda a sua dinastia, mas lhe era concedido o governo da pequena ilha de Elba, situada no Mediterrâneo, entre a Córcega e a Toscana. Mantinha ainda o título de imperador, mas este passava a ser uma sombra de sua antiga majestade. Os termos do tratado foram, de certo modo, generosos, ao menos na aparência. Além do governo da ilha com direito a uma guarda pessoal de cerca de 1.000 homens, Napoleão assegurava uma pensão anual e a possibilidade de viver com relativa dignidade. Tratava-se, no entanto, de um exílio disfarçado de soberania. Antes de partir, Napoleão viveu em Fontainebleau um dos episódios mais dramáticos de sua vida, o célebre adeus à Guarda Imperial. Reunido no pátio do palácio, falou aos veteranos que o acompanharam desde as campanhas da Itália até os campos da Rússia. Em lágrimas, beijou a águia imperial e declarou que jamais deixara de amar seus soldados. Esse adeus tornou-se uma cena quase mitológica, repetida pela memória coletiva como momento de profunda humanidade de um homem que, apesar de dominador e imperioso, sabia reconhecer sua dívida para com aqueles que o serviram com sangue e sacrifício. A viagem ao exílio foi acompanhada de humilhações e tensões. Muitos o viam já como um fantasma político, um personagem vencido pela história. Ainda assim, o magnetismo de sua figura não se desfez, e em diversas localidades, mesmo entre inimigos, despertava admiração e respeito. Chegado a Elba em maio de 1814, Napoleão instalou-se no Palácio de Imoline, situado em Porto Ferraio, a pequena capital da ilha. A residência, modesta em comparação às grandezas de Paris ou de Saint-Cloud, oferecia vistas belas do mar, mas pouco condizia com a dimensão de alguém que fora senhor da Europa. O novo imperador de uma ilha diminuta procurou inicialmente aplicar seu talento administrativo ao pequeno território. Reformou estradas, melhorou os sistemas de produção agrícola, reorganizou a mineração e buscou dotar Elba de instituições eficientes. Sua energia, porém, contrastava com a insignificância do palco que lhe fora concedido. Apesar de seus esforços, a realidade era inexorável. Elba não passava de um fragmento perdido do Mediterrâneo. A população, diminuta e pacata, não se envolvia nos grandes debates da Europa. Para Napoleão, habituado a redesenhar impérios e assinar tratados que alteravam o destino de nações,
aquela rotina soava como cárcere disfarçado de governo. A monotonia de Porto Ferraio pesava-lhe na alma. Os dias repetiam-se com a cadência do mar, mas sem o fervor das batalhas nem o brilho das cerimônias imperiais. A energia que outrora o movera parecia, aos olhos de seus acompanhantes, condenada ao ócio. Ainda assim, Napoleão mantinha viva a disciplina, vestia-se com rigor, dedicava-se a inspeções de suas pequenas tropas e tentava simular, em escala reduzida, a vida imperial. Contudo, a própria desproporção entre suas ambições e a estreiteza de Elba tornava a situação quase caricatural. Os oficiais que o acompanharam compartilhavam esse sentimento. Embora leais, sabiam que a permanência prolongada naquela ilha não poderia satisfazer um homem cujo nome se confundira com o destino de França. Muitos pressentiam que aquilo seria apenas um interlúdio, não o epílogo. As notícias que chegavam da Europa só intensificavam esse mal-estar. O retorno dos Bourbons ao trono com o Luís XVIII não era visto como um triunfo nacional, mas como imposição das baionetas estrangeiras. O descontentamento graçava entre veteranos e setores populares que ainda guardavam saudades da glória napoleônica. Em Elba, Napoleão escutava relatos de deserções, descontentamento militar e intrigas cortesãs em Paris. A Restauração, com sua tentativa de retomar os privilégios da nobreza e reconstituir uma ordem ultrapassada, mostrava-se incapaz de galvanizar a nação. Essas informações alimentavam, em seu espírito, a chama da esperança. O imperador percebia que, embora exilado, continuava a ser figura central na imaginação dos franceses, sobretudo dos soldados que haviam combatido sob a sua bandeira. Entretanto, os dias em Imoline arrastavam-se entre tédio e reflexões. Napoleão, que fora senhor de palácios e cidades inteiras, agora caminhava por corredores estreitos e jardins simples, como se o destino lhe impusesse um cenário de miniatura para zombar de sua antiga grandeza. Essa contradição entre a grandiosidade do passado e a estreiteza do presente foi lentamente se convertendo em fermento de ação. O exílio, em vez de resigná-lo, apenas o fazia cogitar novos movimentos. Elba era para Napoleão uma pausa incômoda. A peça estava fora do tabuleiro, mas não derrotada. Assim, enquanto a Europa acreditava ter encerrado a era napoleônica, em Porto Ferraio germinava o embrião de uma nova aventura. A monotonia aparente escondia sob a superfície a preparação de um retorno. O homem que fora senhor da Europa jamais se conformaria em permanecer senhor de uma ilha. Elba, portanto, não foi apenas exílio, foi um limiar, entre a lembrança da glória e a sombra da decadência. Napoleão alimentava silenciosamente o sonho de reconquistar seu trono. O mar que cercava a ilha não seria barreira, mas via aberta para o seu destino.